Ei amigos, de Mela aqui, mais um vídeo de bonsai para vocês em relação aos juníperos, as tuias, galera. Antes do tema de hoje, especificamente, se inscreva, galera, compartilhe, manda só para uma pessoa esse vídeo, vocês vão estar me ajudando muito a fazer o canal crescer, galera. Lembrando que os vídeos aqui no sábado são exibidos às 8h30 da noite, galera. Então todos os sábados às 8h30 da noite tem um vídeo para vocês aqui no canal. Faz de tudo, nunca se limite, aprenda sempre mais um pouquinho, pessoal. Vou passar a vinheta para vocês, mas vocês sabem qual que é a época certa de podar a sua tuia? Lembrando que eu já ensinei a forma certa de podar a sua tuia para você não ter as agulhas queimadas, mas isso está em outro vídeo para vocês. Você sabe qual é a forma correta? A época correta? Então, roda a vinheta aí para a gente ver sobre isso. Como podar o seu bonsai de tuia. E o que acontece? Mostrei nesse vídeo, se você cortar errado, o que acontece se você não viu, eu filmei lá em uma super câmera aumentada, mostrando os erros aqui que acontece. Mostrei lá que você não pode fazer assim, apenas quando tiver os pecíolos sobrando, né? Aí você pode fazer isso, mas nunca nas agulhas. Mas isso não é o tema desse vídeo, galera. Esse vídeo é para falar a época correta de fazer esse procedimento. E esse vídeo é principalmente destinado a quem mora aqui em Goiás, porque eu sou de Goiás. Então, quando você for fazer qualquer avaliação de uma situação em juníperos, você deve avaliar o microclima da sua região, mas vale para o Brasil inteiro também. O que acontece é que os juníperos, as tuias, jacarés, eles possuem uma época correta de fazer os procedimentos. Então, grave aí. A gente ia falar só sobre a poda correta, mas eu vou aproveitar esse vídeo e falar um pouquinho sobre a época de transplante. Os juníperos, a gente deve fazer o transplante deles no inverno, pessoal, quando a planta está mais no seu estado de dormência, que a gente deve mexer nas raízes, fazer o transplante dos juníperos. Os juníperos, a gente não precisa fazer o transplante deles anualmente, a gente pode fazer eles de 2 em 2 anos, que é perfeitamente possível. Se for em um vaso de treinamento, que o vaso é bem grande, você pode fazer até de 3 em 3 anos. Sempre observando se o solo está drenante. Se não tiver drenante, é melhor você fazer o mais rápido possível, porque água demais em junípero vai apodrecer ele, galera. Mas vamos lá. Qual é a época melhor para você fazer a poda do seu bonsai de tuia, do seu junípero, pessoal? Pessoal, aqui eu costumo fazer e tem dado certo para mim no mês de setembro, no mês de agosto, ou seja, quando tá na primavera, é quando a gente vê a maior brotação nessas plantas, e a gente vai lá então fazer a seleção de brotos, a gente vai fazer a ramificação mais nessa época. Se você, acaso, em junho, em julho, ou seja, se você no inverno fez o transplante da sua planta, não vá fazer a pinçagem dessa planta nesse ano, espera o ano que vem. Lembra aí da regra, uma vez no ano, um procedimento. Por quê? Se o junípero não é igual às nossas plantas tropicais aqui, que a gente pode fazer tudo de uma vez, ou seja, transplantar, depois ir lá, aramar, fazer a desfolha, fazer, digamos assim, rara da planta. A gente deve fazer um procedimento apenas por vez dessas plantas. Elas são mais sensíveis e você vai precisar de mais conhecimento, de mais técnica, ou seja, principalmente, você vai precisar de mais paciência para mexer nessas plantas. Então se aquiete, tenha paciência, vai tranquilo, vai estudando, confira essas informações que eu estou falando para vocês, se elas batem com o microclima da sua região. Aqui em Goiás nós temos uma temperatura muito quente, muito calor mesmo aqui. Então, às vezes, o que eu estou falando dá certo aqui em Goiás, às vezes o que eu estou falando dá certo para mim aqui, mas às vezes não dá certo aí para o pessoal da sua região. Então, vale sempre a pena você dar mais uma pesquisada também. Não é só confiar em mim. O que eu estou falando aqui para vocês, eu sempre dou uma estudada, mas muita gente tem uma dificuldade em relação a compreender o que é o microclima da sua região. O que acontece é que, dependendo do local que você mora no Brasil, dependendo do trópico que você mora, a incidência solar, a temperatura, até mesmo as estações do ano, elas vão acontecer um efeito diferente nas plantas. Às vezes, aí uma diferença de 15 dias de um estado para outro é muito grande, e essa pequena diferença faz toda a diferença para as plantas. Veja bem, se até no nosso corpo humano
3 graus de temperatura é a diferença entre febre e matar você, imagina isso nas plantas, que na verdade elas são muito mais sensíveis, não possuem a nossa resistência, né? Olha só quantas plantas já não foram extintas aí pelo aquecimento global, pela uma pequena diferença aí de modificação na temperatura do mundo. Quantas plantas já não estão deixando aí de resistir, quantas espécies de animais silvestres já não estão existindo aqui mais no nosso ecossistema. Tudo isso por causa das alterações climáticas. Para vocês verem quanto que a temperatura afeta na nossa vida, quanto que a temperatura afeta na vida das pessoas. Pessoal, aqui eu estou conversando com vocês, aqui passando as informações e ao mesmo tempo fazendo a pinçagem, mostrar aí. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês ensinando como fazer a pinçagem aí da tuia. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá e assista. Ó, você pode fazer, mas eu gosto sempre de fazer vídeos completos aqui, mesmo que fique um pouco repetitivo. Sempre é bom, porque a gente não é todo mundo que está vendo esse vídeo que às vezes viu outro vídeo. Então você pode fazer aí com a pinça e se existir algum ramo mais duro, você pode, eu gosto de utilizar esse alicate de bico fino aí para fazer isso nos ramos mais grossos. E nos ramos mais fracos, se você tiver dedinhos grossos igual o meu, você pode pegar simplesmente e puxar. Mas tem algumas pessoas que não conseguem fazer esse procedimento, porque até o jacaré, principalmente quando ele está com as agulhas mais duras, gira aqui para mim, acompanha daqui, eu com a mão aqui. Principalmente quando ele está com as agulhas mais duras, é difícil de fazer esse procedimento aqui, ó, pegar assim, ó, que os brotinhos estão todos novos, então a gente faz essa retirada aí rapidamente. Pessoal, era isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Então lembrando aí, ó, isso é o que dá certo para mim. Eu costumo fazer aqui, então, o transplante dos meus jacarés, das minhas tuias azuis e também do pinheiro negro. Estou fazendo aqui também um ensinamento para vocês dos ciclos do pinheiro negro aqui no canal. Já trouxe para vocês esse ano o Hanuki, né, como se faz o Hanuki, que é a pinçagem. E o pinheiro negro é mais complicado ainda. O pinheiro negro tem mais procedimentos em relação a todos os juníperos, ele é o mais difícil. Porque a gente tem vários procedimentos, a gente tem o Hanuki, o Metsuri, tudo isso nós estamos ensinando aqui no canal. Gostou desse vídeo? Quer mais vídeos como esse? Primeiramente, já dá o like, se você esqueceu de dar o vídeo, se você esqueceu de dar o like até agora, já dá o like para você ajudar o canal a crescer cada vez mais. Deixe os seus pedidos aí embaixo, pessoal. O que vocês vão querer nos próximos vídeos? Escreve aí, deixa sua sugestão aí para eu atender os pedidos de vocês. E nos vemos no sábado que vem, às 8h30 da noite. Até o próximo vídeo.